As visitas eram rápidas. Então, aqui na terceira viagem, primeiro ele passou em Bereia, depois em Tessalônica, no terceiro lugar foi Filipos e em quarto foi em Troade. E nessa terceira viagem, nós temos um pouquinho, né? Temos tempos hoje. Nessa terceira viagem, o auge dessa terceira viagem que nos chama muita atenção foi o que aconteceu em Atos 19. Foi quando ele chegou em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, havia ali o templo da deusa Diana, que era chamado as Sete Maravilhas. Era um lugar turístico onde as pessoas iam para visitar o templo da deusa Diana. E havia ali 12 discípulos, que quando Paulo chega, já estavam ali, porque na sua segunda viagem missionária, quando ele volta, ele deixa um casal ali, Priscila e Áquila. E ali, quando ele retorna na sua terceira viagem missionária, já havia 12 discípulos ali congregando. E a Bíblia vai dizer que ele agora chega e aluga uma pequena sala para poder pregar a palavra do Senhor com esses pequenos discípulos, com poucas pessoas. A sala então era pequena, porque o número de pessoas era pequena. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo ele começa a pregar a palavra do Senhor, e a Bíblia vai dizer que o lenço e o avental de Paulo era levado até os enfermos, e os enfermos eram curados.
bênção, porque a Bíblia vai